Neste episódio, vamos começar a configurar o personagem para que o jogador possa se mover e pular. Também vamos começar a ver as animações do personagem. É depois da vinheta. Eu volto já. Bom, vamos começar então a editar o script. Seguindo a ideia lá do GDD, o jogador se movimenta para a direita e para a esquerda. Ele já está fazendo isso, mas na nossa programação aqui para a movimentação do jogador, ele utiliza as teclas WASD ou as setas para essa movimentação. Então vamos fazer essa configuração lá no nosso Input Map da Godot. Então se a gente for lá no Project Settings, então aqui em Input Map, quem baixou o projeto lá do GitHub, já vai estar com essas configurações prontas. Então aqui nós temos a movimentação do jogador. Quando ele vai para a direita, nós temos a tecla D do teclado ou a seta para a direita. No comando vai para a esquerda, nós temos a seta para a esquerda ou a tecla A. Para pular, nós utilizamos a seta para cima ou a letra W. E para pausar o jogo, utilizamos Escape. Então essa configuração já está pronta para ser utilizada. O que a gente precisa fazer é utilizar estes comandos dentro do script. Então vamos lá no script, substituir os valores padrão por estes comandos aqui. Então aqui, para pular, nós não vamos usar o UI accept, vamos usar o pular. Vamos ver que ele já aparece aqui, pula, que é o comando. E aqui, ao invés de UI left, nós vamos usar o vai para a esquerda. E no UI right, vamos usar o vai para a direita. Então agora, testando novamente, nós podemos usar as setas para controlar a movimentação para a direita e para a esquerda, assim como as teclas WASD. Agora que o jogador já se movimenta para a direita e para a esquerda e seu percurso é travado pelas pedras, então agora podemos colocar uma imagem diferente para indicar quando o jogador está andando. No caso de jogos mais avançados, isso é feito com animações diferentes, com a movimentação do jogador. Mas no caso aqui desse projeto, como é um jogo simples, as animações na verdade são apenas imagens diferentes. Então nós vamos ter uma imagem que será apresentada para quando o jogador estiver parado e uma outra imagem para quando ele estiver em movimento. E para isso nós vamos utilizar o nó Animation Player. Então nós vamos voltar lá na cena do jogador, adicionar um novo nó e vamos procurar por Animation Player. Clicar em Create. Ok. Vamos renomear para animação do jogador. E ok. Então agora vamos aqui no Animation Player. Agora nós temos aqui embaixo uma janela para editar as animações. Então vamos clicar aqui em Animation, New, e vamos criar uma animação para o personagem parado e uma outra animação para o personagem andando. Vamos editar a animação do parado. Na verdade, não é uma animação, é apenas a exibição de uma imagem fixa. Então nós vamos vir aqui em Sprite 2D, vamos selecionar o Sprite 2D e nós queremos gravar aqui no frame 0 dessa animação essa textura, que é a textura correspondente ao personagem parado. Então eu vou clicar aqui nessa chave, a Godot vai perguntar se eu quero realmente criar uma chave para este frame, que se referencie a esta imagem. Vamos dar Create. E agora eu tenho aqui a textura salva. Então toda vez que ele entrar na reprodução da animação parado, ele vai exibir esta imagem. Uma outra coisa que eu vou gravar é a propriedade Rotation aqui de Transform, que vai ser 0 mesmo. E vocês vão entender por que daqui a pouco. Então eu vou gravar também essa propriedade aqui no Animation Player. Agora vamos trocar aqui para a animação de andando. E para a animação de andando, nós vamos utilizar uma outra imagem. Então eu vou vir aqui no Sprite 2D, vou marcar o Sprite 2D, vou até a pasta de imagens do Sprites, e aqui eu tenho uma imagem para o jogador andando, que é esse jogador andando.png. Vou selecionar e vou arrastar aqui para a propriedade Text. Então agora aqui a gente tem a imagem do jogador andando. Então eu vou clicar aqui na chave para salvar esta condição na animação. E na rotação
eu também vou colocar o 0. Por que eu vou colocar o 0 aqui agora? Porque quando eu fizer a animação de morte, essa rotação aqui vai alterar. E quando nós saímos de uma animação para outra, nós temos que voltar ao valor inicial. Então vamos fazer aqui agora a última animação, que é a animação morrendo. Então vamos adicionar aqui mais uma animação, chamar de morrendo. Para a animação morrendo, a gente pode ter essa imagem ou a outra, tanto faz. Vamos deixar na imagem padrão. Então eu vou salvar a imagem padrão aqui também. E aqui na rotação, agora sim, nós vamos alterar. Então essa animação ela vai acontecer durante um determinado tempo. Ela não é como as outras duas, que não precisa de um tempo porque não tem nenhuma variação nem na imagem, nem na rotação. Aqui na animação de morrendo, nós vamos ter uma variação no valor da rotação, da propriedade de rotação. Então ele começa com o valor 0, então eu vou salvar aqui 0, e após 1 segundo, ou seja, depois de 1 segundo de animação, esse valor vai ter que estar em 270, que é o jogador nessa posição horizontal. Então eu vou gravar aqui 270 aqui no tempo de 1 segundo. Aqui então a gente pode ver como essa animação vai ser reproduzida. Então a gente vê que o jogador dá uma cambalhota aqui. E esse efeito fica melhor quando a gente coloca ele no jogo lá. Aqui no Animation Player, nas propriedades a gente tem um Speed Scale. Esse Speed Scale ele vai determinar a velocidade em que essa animação é reproduzida. Por enquanto nós vamos deixar em 1 mesmo, mas se achar que essa velocidade ficou muito lenta, a gente pode alterar, por exemplo, para 2. E vocês vão ver que a animação acontece no dobro da velocidade. Por enquanto vamos deixar em 1 e ajustar posteriormente se necessário. Este episódio vai terminar por aqui e no próximo episódio continuamos com as animações dos inimigos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, então deixe o seu like aí. Um abraço e até o próximo episódio.